Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa Opinião com o Dr. Marcelo Gaspar. Hoje nós vamos ter um programa assim... Olha, antes de eu mandar os abraços, eu tenho que falar. Sempre quis trazer, desde quando eu comecei esse modelo de programa, né, que não era voltado só para a saúde, eu sempre quis trazer ele aqui, né? E eu falava pro meu amigo Reco, que está aqui conosco, eu já vou dar boa noite para ele, que eu sempre quis trazer esse meu amigo aqui. Porque há um bom tempo atrás, né, nós às vezes nos encontrávamos à tarde, próxima hora do almoço e tal, para tomar um café, bater um papo. E ele, mais um outro amigo nosso, João, conversávamos de algumas histórias, tal. Ele e o João contavam, né, algumas histórias assim que eu achava sensacional. E eu ficava babando nas histórias deles, né? E hoje vocês vão ouvir aqui, daqui a pouquinho vocês vão ver como é legal essas histórias. Porque é uma época que, assim, poucos conhecem. E poucos sabem o que ele já fez. E vão saber e vão achar assim sensacional, porque eu ficava parecendo criança ouvindo as histórias dos dois, né? E ficava imaginando, porque infelizmente muitas dessas histórias não têm registro em vídeo, né? Mas a hora que ele contar, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Mas antes de começar, antes de eu apresentar esse meu grande amigo e que é uma pessoa aqui extremamente conhecida da nossa cidade, extremamente respeitada também em nossa cidade. Eu quero mandar um abraço, né, para a Jô, para a mamãe Jane, para toda a nossa equipe da Clínica CR Médica, que está aí sempre assistindo a gente, para a Bia, minha grande amiga Bia, para a Rose, e também para a Tânia, Tuca, Arthur, enfim, toda a galera que está aí sempre conosco, né? Minha prima Kika, lá em Portugal, que não perde um programa, e todos que pedem para a gente mandar um abraço, a gente não, enfim, né, bastante gente, não tem como a gente lembrar todo mundo, mas sintam-se todos abraçados. Bom, sem mais enrolação, né, porque eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar aqui, vocês vão ver que vai valer muito a pena. Quero começar aqui só cumprimentando rapidamente meu amigo e fiel companheiro, irmão Reco. Tudo bem, Reco? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Nosso convidado. Não vou falar quem ainda não, Marcelo. Vou deixar ainda mais um pouquinho suspense. Opa, vale a pena. Opa, vai valer. O programa vai valer. Eu queria mandar um abraço, esqueci de mandar um abraço para o Vinícius, o filho da Kátia. Boa. E todos que estão assistindo aí. O programa hoje vai ser muito legal, Marcelo. Com certeza. Não que os outros não tenham sido. Sim, eu acho que sim. Cada vez a gente tem Isso como é que se diz? Aprendido bastante Opa. aqui nessa bancada, né? Mas, assim, eu acho que cada programa é uma surpresa e um presente para nós, né, Reco? Hoje também vai ser legal. Pronto, também melhorou, né? Melhorou. Vai começar o vai chicote. Vai ser muito especial. Vai começar o chicote, vai começar o chicote. Aliás, queria deixar um beijo para o pessoal, né, do último programa. Para Sandra, para Thaís, para os meninos, né? Acho que é Manu e o Marcão, né? Marcão, é isso aí. Exatamente. Né, flamenguista. Flamenguista roxo, exatamente. Deixar um beijão para eles, foram sensacionais, né? Programa maravilhoso. Nossa, bombou o programa. Enfim, mas, sem mais enrolação, eu quero desejar as boas-vindas para o meu grande amigo Gilson Fidalgo Salgado, o Beija-Flor. É isso aí. Como é que você está, Gilson? Tudo bem? Dr. Marcelo Gaspar, meu amigo, é um prazer estar aqui com vocês, com o Reca, e eu também estava ansioso para comparecer aqui no programa de vocês e a gente poder ter uma participação e contar algumas coisas da nossa história, do futebol, enfim, que a gente participou e ficou muitos anos como jogador de futebol profissional. E, para mim, é uma satisfação, até porque, como eu estava falando no início, muito tempo que eu parei de jogar futebol, então essa garotada mais jovem, né, não sabe, às vezes, quem foi o Gilson, se foi jogador de futebol, se não foi, e para mim será um prazer. Ô, Gilson, o prazer é nosso, cara. Olha, eu vou falar para você, eu desde quando eu comecei, eu sempre tive essa vontade de te trazer, cara, porque eu lembro quando a gente estava conversando, você e o João, por algumas vezes a gente se encontrou tomando café, vocês ficavam contando as histórias, e eu falei aqui e repito, eu ficava igual criança ouvindo as histórias de vocês, porque cada história é legal, Reco. Imagino, cara. Não, você vai ver, você não tem ideia.
Agora, Gilson, para a gente começar, fala para nós um pouquinho assim, como é que você começou a sua jornada, né, como jogador? Primeiro, como acredito eu, não sei se naquela época era diferente, né? Você começou como amador, depois foi para profissional. Como é que era naquela época? Tinha profissional no começo? Como é que funcionava? Eu comecei, na realidade, meu primeiro time que eu joguei foi aqui no Guarujá. O antigo Jabaquarinha, né? Que o campo era onde é o colégio Raquel de Castro Ferreira. Sim, lá no centro. Ali no Exatamente. centro. Nossa. Foi o meu primeiro time. Depois, eu comecei a jogar no 11 Bandeirantes, que é um time que praticamente foi fundado pela minha família, e jogava meus irmãos, meus primos, né? Todos jogavam e eu também fui. E em 65, o meu tio, o tio Nicola, me levou para o Mirim dos Santos. Tá. E eu fiquei... Que tipo um juvenil? Naquela época era mirim, infantil e juvenil, depois vinha o... Tu tinha quantos anos disso? Mais ou menos. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Nessa época, aproximadamente. Mais ou menos. Eu devia ter uns 14 anos, mais ou menos. 14, 15 anos, mais molecão, ou menos. Isso. E aí eu fiquei quase um ano no Mirim dos Santos. Era o falecido seu Ernesto, que era o treinador. E depois eu falei, não tá legal, não vou ficar aqui, não. Aí falei para meu pai, não vou ficar. Falei para meu pai. Meu pai falou, pô, tu quer ir para a Portuguesa Santista? Eu falei, se o senhor me levar, eu vou. Aí meu pai falou, então eu vou falar com o Papa, que era o treinador da Portuguesa Santista. E aí o Papa era esperto, né, ligeiro. Meu pai falou que eu estava no Mirim do Santos e não queria ficar. E ele falou, não, pode vir que eu vou aceitar. Aí o que o Papa fez? Mandou eu ir numa preliminar da Portuguesa Santista, no time profissional, e ia jogar. Te escalou? Não, ele me colocou, mandou eu me trocar, tal, eu me troquei. Eu nunca tinha treinado na Portuguesa. Eu cheguei... Já foi jogando? Para ir. E aí ele me deixou no banco, mas aquele dia eu não joguei, né? Acabei não jogando, tal. E aí continuei treinando. Aí, num final de semana, tinha o Campeonato Santista, e era o infantil. Aí eu também já estava treinando, participando, e aí não veio o centroavante não veio, faltou e tal, e o Papa me escalou de centroavante. E jogava na meia esquerda o Marco Antônio, que depois foi para a seleção brasileira, Fluminense, seleção brasileira e tal. E nós ganhamos de 9-2, uma coisa assim. O Marco Antônio fez 4, eu fiz 3 e o Vico, que depois foi ser gerente. Olha o Santos aí se arrependendo. No teu primeiro jogo, você fez 3 gols. Fiz 3 gols. Sim. Contra quem foi? Era o Canadá, Colégio Canadá, que disputava o campeonato. Certo. Era campeonato santista, né? Sim. Aí no jogo seguinte, o ponta-direita não veio do campeonato. E aí eu veio o centroavante, ele entrou de centroavante e eu fui para a ponta-direita. Foi aí que eu comecei a ficar na ponta-direita. E aí tinha uma preliminar. E o Papa convocou todo mundo. Aí nós fomos lá. E a gente ficava no alambrado esperando ele chamar. Só entrava no vestiário para se trocar quem ele chamasse. E aí lá ele me chamava de Guarujá. No início, Guarujá. Não tinha o apelido de Beija-Flor ainda? Não tinha ainda. Aí ele me chamava de Guarujá. E aí o que aconteceu? Esse ponta-direita apareceu. E o Papa ficou brabo, deu um esculacho nele, tocou ele fora do vestiário, falou, pô, tu só vem aqui com a preliminar, quando é o campeonato santista você não vem e tal, pode ir embora, tu não vai jogar. E aí eu entrei na ponta-direita e me firmei como ponta-direita. Depois isso era infantil, depois passei para o juvenil, né? Eu cheguei lá em 66, e em 69 eu subi para o time profissional. 3 anos depois eu subi para o time profissional. Naquela época a Portuguesa era da primeira divisão? Era da divisão especial. No caso da divisão especial é isso. A Série A, B, né? Hoje isso. Seria da Série A, né? Na época seria a Série A, tinha um time. Quando eu subi, aí o que aconteceu? Como eu jogava na direita e eu jogava na esquerda... Você jogava nas duas pontas? Eu jogava nas duas. Mas você é canhoto ou é destro? Eu sou destro, mas... Bate bem com as duas pernas. Bato com a canhota também. Na Portuguesa, na realidade, eu só não joguei de goleiro
zagueiro central e quarto zagueiro. Ô, Gil, se eu te Todas as perguntar- posições eu joguei. Mas naquela época era mais flexível trocar de posição ou não? Ou é a mesma coisa de hoje? Não era tão... Porque antigamente por exemplo, hoje eu acho que é mais fácil você jogar do que quando eu joguei. Aham. Porque, por exemplo, eu era ponta. Ah. E você tinha a função era você voltava até o meio de campo e depois você partia para cima do lateral esquerdo para ir na linha de fundo e fazer o cruzar. cruzamento para o centroavante ou para o Sim. meia que vinha de frente. Você ficava correndo o E é tempo mais todo. difícil você estar ali, Sim. o marcador, do que você voltar no meio de campo, estar sem posição fixa. Hoje o cara entra K7, K11, não tem posição fixa. Ele sai para o meio do campo, ele vai. E você, pô, isso é moleza, pô. É moleza. Hoje, sinceramente, eu fico vendo futebol, do jeito que está o gramado hoje, a bola, a camisa. Não tem que amaciar a gramado chuteira. redondinho, né? Não tem que amaciar a chuteira. Depois vamos falar dessa história também, que é legal. Vamos contar amaciar a chuteira. Então, o que acontece? Aí, quando eu subi, era o falecido Seu Renga Ness, que jogou no São Paulo, né, e tal. E o Seu Renga, como eu jogava nas duas, o Seu Renga me levava, me convocava. E tinha um diretor que acho que não ia muito, porque o Seu Renga, quando o time estava ganhando, faltava 15 minutos, 20 minutos, ele me colocava para jogar. E eu ganhava o bicho integral. E o diretor ficava bravo, porque se eu fico no Tinha que banco, pagar. é metade. Gastava né? menos, né? Era metade. E aí, ele um dia até falou lá umas besteiras e tal, aí os jogadores lá se revoltaram e falaram, conta pro seu Renga e tal. Eu falei, não vou falar, porque vai arrumar uma baita de uma confusão, né? E aí a gente, que tinha, né, nesse período, e aí a Portuguesa disputava a Série A. E a minha estreia, na realidade, como profissional, na realidade, foi um jogo amistoso, Portuguesa Santista contra o São Paulo. Caramba! E quem era o lateral esquerdo que me marcava? O Tenente. E 66, mais ou menos. Esse foi 69. 69, tá, 69. beleza. Isso aí. E o ponto esquerdo era o Paraná, do São Paulo. Os dois eram dois mulatão que batiam. E eu magrinho, né? Mas aí fiz minha estreia e tal, e daí... Marcou? Não, esse dia não marquei. Não. Esse dia não Ficou joguei. só ali, tal, só cruzando para... só você ia na linha de fundo, você tal, né? E quem ganhou? Esse jogo, se não me engano, deu empate esse jogo. Eu não tenho... É só? Era um amistoso, não tinha, Sim. então não tinha... Né? Não tinha muita disputa. Não tinha muita disputa, mas a Portuguesa tinha um time que na época jogava o Zico era o ponta-direita, o Sérgio era o centroavante, o Pereirinha era o meio esquerdo, o Caravete, que era do Guarani, depois estava na Portuguesa, era o ponta esquerda. Tinha o Santos, que era um zagueiro central, tinha o Alberto, o João Carlos, tinha o falecido Dé. Então era um time forte, o Ari, Sim. o meio de campo era Ari e Pereirinha. E era um time forte a Portuguesa. Naquela época, se eu não me engano, o Santos, a cidade de Santos tinha 3 grandes times, não era isso? Era o Santos, que era um espetáculo, era a Portuguesa e o Jabaquara, também, né? O Jabaquara era um time também bem... O Jabaquara era um time, jogava bem, era né? um time Considerado, forte muito também. forte, Era um time forte e revelou muitos jogadores aqui do Guarujá, né? Um deles foi o Melão, o falecido Melão. Da dona Didi, né? Da dona Didi. Depois o Melão foi para o Milan. Dona pra Didi, um Itália. beijo para dona Nossa. Didi, Marcelo. Dona Didi, uma figuraça. Aqui nós tivemos, na realidade, nós tivemos grandes jogadores de seleção brasileira. Nós tivemos Álvaro e Ramiro, que eram os dois irmãos. Não é o pai do... Pai do Larry. Pai do Larry. Isso. O Álvaro... Agora já era um celeiro, então. Sempre foi, né? Jogaram no Santos. Depois o Álvaro e jogaram na seleção brasileira. Depois o Álvaro e o Ramiro foram para fora. O Álvaro foi para a Espanha. O Álvaro ficou um tempo na Espanha. Ô, Gilson, me diz aí, você é estatura mediana, vai? Devia ser
ágil. Aquele zagueiro, aqueles brutamonte, cara. não pega E na antigamente era o seguinte, não é na corrida, mas antigamente não tinha essa de VAR, né? O couro comia. Como você fazia, Gilson? Como você... Na época eu tinha 52 quilos. Aí, borboletinha, em vez de beija-flor, a gente brinca que é borboletinha, né? Não, eu sei a história do beija-flor, mas ele vai falar por quê. Eu sei, ele vai contar, Hoje, legal na realidade, eu tenho o VAR, né? Sim, câmeras pra tudo mais fácil, né, Para Gilson? tudo que é lado. Tal. Mas naquela época não tinha, o couro naquela comia, época né? não tinha. Naquela época você ia cobrar um escanteio e você estava na área para cabecear, você tinha que ficar prestando atenção no cruzamento. O back que ficava Já atrás ficava socando. te metia ali a mão. É mesmo, Gilson? Dava-lhe. Dava-lhe um tapão nada, mesmo? né? Na boa. Se Na o juiz boa. não estivesse olhando, Não, tome. é porque o juiz não Não conseguia, olha tem tudo, olhar- não tem que consegue olhar tudo. né? não conseguia ver tudo. O cara enchia-lhe a mão. Você levava cada Saia com a orelha quente. tapa na orelha. É mesmo, Gilson? Cuspida. Que hoje o cara, né? O cara vinha, tu tava preso, o cara vinha cuspia na tua cara. Nossa senhora. Nossa, mas devia Ele ser... ia aguentar muito isso, né? Não tinha meu VAR, Deus não do tinha céu. nada. Aí, tu falava que não vai reclamar para quem? Não tinha para quem reclamar, né? Ainda mais se era jogo em cidade pequena, coisa assim. Né? Cidade Torcida pequena, contra. por exemplo, que nem eu tenho uma história assim que nós fomos jogar em Marília Aham. e isso era Portuguesa Santista, nós fomos jogar em Marília e o noroeste de Bauru, ele tem uma rivalidade, né, que é próximo ali, né? Se a Portuguesa empatasse e o noroeste ganhasse, o noroeste se classificava para disputar o Paulista. Paulista. E se o Marília ganhasse, o Noroeste estava fora. E nós fomos jogar contra o Marília. Aí nós ficamos no Chapadão, era um hotel, tinha uma churrascaria, um restaurante tá, na beira da estrada lá, antes de Bauru. E já fomos trocados para Marília, porque a gente sabia que o clima ia estar... Quente. Aí o ônibus parou assim, é uma praça, parou assim. Aí os torcedores fizeram um corredor Ai. para nós passarmos. Aí nós vínhamos vindo, aí tinha até o lateral, o falecido Kiko, né? E aí o Kiko gritava, me deram um saca-rolha. Me deram um saca-rolha. Aí o outro chutava, o outro... Aí e nós fomos... E eu vinha né, falei, pô, não levei nada, não, pancada, não levei nada, meu. Aí, quando eu ia entrando no vestiário, rapaz, eu não sei de onde surgiu uma mão, mas deram uma tapa na minha cabeça, mano, que eu biquei para dentro do vestiário. E o Buda, que era o goleiro, que também falecido Buda, o Buda vinha com a chuteira na mão. Ele vinha com a chuteira na mão. Quando o cara deu, ele já aproveitou de bala e deu. Aí nós entramos pro vestiário. Aí falou, pô, não, como é que nós vamos jogar, né, com os caras? Aí o Marcos, que também jogou na Portuguesa, Javaquara, jogou no Corinthians e tal, se pendurou no chuveiro, desatarrachou um cano. Nossa Senhora! E ficou na porta. Falou, se o cara entrar aqui, nós vamos. Primeiro que entrar vai tomar. Aí veio o comandante da polícia. Era um baixotinho assim. E aí nós falamos, ele falou, não, eu garanto. Eu garanto. Aí, pô, esse cara vai garantir. Vai garantir o quê, cara? Tá fadado ninguém tira, né, Gilson? Aí entramos para jogar. Pô, e aí vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Aí fizemos 1-0. Nossa, aí piorou, senhora. Só piorou. Entra, quero ver sair. Aí, o que aconteceu? Aí o Marília conseguiu empatar. E aí o jogo terminou 1-1. Desclassificou o Marília, classificou o Noroeste. O Noroeste ganhou o jogo dele. Aí nós corremos todo mundo pro vestiário, porque você não, pô, né? O juiz apitou, nem cumprimentamos ninguém, todo mundo correu por não apanhar, meu. Aí ficamos lá e falamos, pô, agora para sair daqui, né, nós vamos. Aí o comandante foi lá, o baixinho. Falou, não, pô, vocês não podem sair tranquilo. Agora, nós estamos preocupados que nós vamos ter que dar cobertura, porque os torcedores estão lá querendo pegar os jogadores do Marília. Nossa Senhora! Aí nós falamos, nem banho tomamos, vamos tomar banho no hotel. Vamos embora, né? Aí entramos, tá, no ônibus, aí a chuva de pedra, meu. Nossa.
Como é que é? Vocês ficavam abaixados também no Ah, ônibus? Saia da janela, fechava as cortininhas? Ou nem tinha cortininha naquela época? Era aquele ônibus da Petropenho, era um ônibus até bom. Aí eu tinha aqueles travesseiros. Eu socava na janela. Eu me deitei no corredor, falei, eu vou cobrir minha vista, né? Sim. Porque, Vai que estilhasse um vidro? Né? estilhaço. O resto até Sim, dá pra tem jeito, consertar. né? Mas aí deram umas pedradas, tá? O ônibus conseguiu sair. E aí a gente paramos lá na estrada, aí os jogadores tinham... Pô, vamos pôr o diretor num ônibus desse de carreira e vamos lá para a festa do Noroeste. Nossa Senhora! A ideia dos caras. Que isso? Era tudo rapaziada, pô, cara Sim, novo, sim, né? sim. Tal. Então, tem a gente... várias histórias de jogador. Né? E jogador com jogador, lá vai? Que nem a gente vê muito Vampeta, o Sim, Marcelo. contando história. Contando a história do Marcelinho e do Rincon, que o Marcelinho era folgado com Do Amaral também. Isso. Com vocês, tinha esse dentro do... Tinha. Por exemplo, tem uma história que a portuguesa concentrava embaixo das sociais. Então, nós ficávamos ali, concentrados e tal. E tinha o juvenil, que era o volante, e tinha a molecada que subia do time, né, amador da portuguesa para o profissional, estava lá e tal. E aqueles jogadores novos que chegavam também contratados, o juvenil era muito sarrudo. E o juvenil contava uma história, e era tudo balela dele, né? Aí ele assim, aqui é o seguinte... houve um acidente de bonde, porque antigamente era um bonde ali, passava ali. Né? Houve um acidente de bonde aí, e rapaz, morreu gente aí, e não tinha lugar para levar, trouxeram tudo para cá, uns para cá, que ficaram aqui onde nós estamos dormindo e tal. E isso aqui de noite. Nossa. E aí, todo mundo já ficava... Cabreiro, né? Você tá, pô, o cara está contando uma história. E aí tinha um massagista, o Nivaldo, ele é de Cubatão. E quando o técnico chegava em um determinado momento, falava, olha, todo mundo, e quero silêncio. Aí aparecia um barulho estranho, rapaz. Nossa Senhora. Aí e a história do juvenil, né? E aí não se aí acendia a luz, o barulho parava. Quando apagava a luz, o barulho... Rapaz, isso foi, Marcelo, um tempo. Depois veio... Aí melhor pode falar o doutor Marcelo, que é médico, né? Esse massagista, ele rangia os dentes. Eu tenho esse problema, bruxismo. Rangia Mas silêncio. a altura que... Caraca, acabava com os dentes, né? Eu tenho bruxismo. Aí depois é que nós descobrimos que era o massagista. Matei muita gente. Até aí... Viu, Marcelo? Pô, eu servia a Força Aérea aqui, né, Gilson? A gente puxava a hora na pista. E os antigos falavam assim, Damin, é o seguinte, cara, 2, 3 horas da manhã, vem um vulto, ele vem correndo na pista, ele abaixa e atravessa. Não, é só não mexer com ele, Marcelo. Meu Deus do céu, velho. Olha. Mas isso é saudável, é gostoso, né? Quando a gente tira sarro, dá risada, né? É só não mexer, porque a hora que o cara faz a sacanagem, nego pega o fuzil e toma. Não mexe, deixa que ele vai embora, não enche o saco de ninguém. Puta, Gilson ficava ali que não passava nem o vento, cara. A gente tinha também, uma vez nós fomos jogar em Jaú, e tinha um lateral esquerdo, até depois acabou sendo preso e morreu lá na cadeia, que era o Tonhão, a gente chamava o Tonhão. Mas era um cara decente, jogava bem de lateral esquerdo. Mas... É triste, né? Que acaba indo para outro caminho, né? Ele usava uns negócios que não podia. Deu certo. E aí nós fomos jogar lá contra o 15 de Jaú. Um calor, um domingo, um calor. E aí, aquela correria, rapaz. Aí o Frazão era o ponta-direita do 15. Era um criolão forte, chega, era azulado, assim. E ele corria atrás e falava, Marco Alemão! Aí, Marco Alemão, né? Aí deu um piripaque nele. Sério? Deu um piripaque no jogo. Aí substituíram. Provavelmente por causa do calor. Continuamos jogando, levaram ele para o hospital. Ele foi parar no hospital. Aí, terminou o jogo, todo mundo preocupado, né, meu?
Falar, pô, o que será que aconteceu com o Tonhão? Vamos... Aí o ônibus foi lá para o hospital. Aí desceram os jogadores lá, o mais antigo, foram lá conversar com o médico falou, doutor, o que ele tem? Falou, tem nada não, ele está chapado. Não. Nossa. Leva ele embora, senão vou ter que chamar a polícia. Não, o cara foi legal, pelo menos, né? Foi... Aí deu um... Mas, sabe, depois, os caras ficavam tão alucinados, às vezes, que a Portuguesa tinha a piscina olímpica, que eu acho que agora até não tem mais, e ele pegava as bicicletas e jogava dentro da piscina olímpica. Nossa Senhora. Mas naquela época tinha antidoping? Não tinha antidoping? Não era, acho que não era tão forte assim, né? Não era, né? Não tinha. Na época não tinha muito, não. Não tinha muito. Bem pouquinho, né? Porque agora também eles agora, passam geral, né? Agora, Gilson, me fala uma coisa. Como é que surgiu o apelido Beija-Flor? Essa história é legal. Isso eu quero saber, A história cara. é legal, a história é boa. A Beija-Flor, na realidade, era o apelido do meu padrinho, né? E eu era franzininho, né? Bem magrinho, bem franzininho. E começaram a me chamar de Beija-Flor. Aí eu não gostava, pô. Eu não gostava. E eu ficava sentado em frente à casa do meu pai ali, e passava mexia, eu xingava. E aí, que nem Reco começou a ser também, cara. Putz. Aí pega. Aí tinha o falecido João Rosa, que era motorista da ambulância. O João Rosa não é o pai do... Morava ali no Santo Antônio, né? Sei quem é. O falecido João Rosa. Acho que é o pai do Sidney, se eu não me falha a memória. Isso. Ele tinha o prazer de passar e me ver. E parece que vai, né? Que vai. E mexer comigo para me xingar. E aí ele saía rindo. Eu já vi essa história. Ele saía rindo. E eu não gostava. Realmente eu não gostava. Eu xingava. Eu era mal criado. No começo também era assim, também não gostava. Era bem mal criado. Reco marreco, e foi Aí indo. tinha uma prima minha, e tinha o campo de futebol ali. E eu era moleque, eu ia ver, eu gostava do futebol, era pequeno não. E quando terminou o jogo, vinha vindo ela e a Finfinha, que era uma amiga dela. E vinha aquele monte de gente, né, meu? E elas me chamaram de Beija-Flor. Ai, meu Deus do céu, cara. Aí eu abri o verbo, né? Então, falei. Aí, bom, aí elas foram reclamar com a minha mãe. Aí falou lá, minha mãe era paciente e tal. Aí ela falou, poxa vida, o que vocês querem que eu faça com ele? Vocês sabem que ele não gosta que chamem ele de Beija-Flor. Vocês vão chamar ele de Beija-Flor no meio de todo mundo? Vocês queriam que ele xingasse mesmo. Então, sabe? E depois, no final, Marcelo, o gozado disso tudo, que quando eu subi para o profissional, aí já era Beija-Flor. Então, não tem jeito, ficou. Ficou. O Beija-Flor pegou. Se você chegasse no Guarujá e falasse assim, conhece o Gilson? Ninguém sabia. Você conhece o Beija-Flor? O pessoal conhecia. Aí, quando eu subi para o time principal, o seu Renga falou, a turma me chama de Beija-Flor, até saía na cidade de Santos, Beija-Flor, ponta que voa, aquelas histórias de jornalista. Para no ar. Aí o seu Renga, como é que é teu nome? Eu falei, meu nome é Gilson. Pô, vamos mudar por Gilson. Eu falei, não quero que mude, Agora não. eu quero Beija-Flor. Ninguém me conhece com o Gilson, é Beija-Flor, não quero que mude. Não, vamos mudar. E aí acabou mudando, né? Aí o que acontecia? Quando eu chegava no Guarujá, que a Portuguesa jogava, os caras, pô, Gilson, Beija-Flor, tu não jogou? Eu falei, joguei, pô. Então tu não pegou na bola, não vi falar teu nome. Olha lá, tá vendo as pessoas, né? Aí eu falei, pô, mas tu não escutava falar Gilson? Não, Gilson eu escutei, pô. Gilson sou eu. Prazer, né? Prazer, né? Então, tu vê, como é que eu brigava para não me chamarem de Beija-Flor, depois eu briguei para não tirar o nome de Beija-Flor. É complicado. Né? Esse negócio de futebol é interessante. É que nem o Lucas do São Paulo, tá aí, que foi para a Europa, voltou agora. Ele começou jogando no São Paulo com o apelido de Marcelinho. Porque ele lembrava o Marcelinho Carioca. Isso, exatamente. E aí, depois chegou um certo momento que ele falou, não, vamos colocar meu nome Lucas. E aí, ele ainda estava no São Paulo, antes que terminou, até que ele saiu naquela Sul-Americana contra o Tigres, que foi meio jogo só, né? Que o Tigres não voltou, né? E o que aconteceu? Ele pegou e ele falou, não, eu quero meu nome Lucas. E aí colocaram o nome dele Lucas,
tirou, foi interessante isso, essa transição. Todo mundo chama Marcelinho, mas não era Marcelinho, era Lucas. E aí ficou como Lucas, e agora ele voltou de novo para São Paulo como Lucas. Né? Então isso é interessante, esse negócio de apelido, né? Porque muita gente, quando me chama, ainda até hoje, muita gente me chama. Me chama um Beija-Flor, eu sei que é o pessoal mais antigo. Mais antigo, né? Porque o pessoal mais novo é Gilson Salgado e tal, mas o pessoal mais antigo é o Beija-Flor. Eu não sabia. Apesar que eu tenho 40 anos, Márcio. Tá bom. Brincadeira, Tá viu? bom. Teve 40 anos faz tempo. Agora, Gilson, fala uma coisa pra mim. Quais foram os seus ídolos do futebol quando você jogava? Naquela época. Olha, acho que eu até já sei. eu admirava dois jogadores. Um era da minha posição, que eu gostava de ver jogar, que era o Garrincha. O Garrincha. Né? Esse eu gostava de ver. E o outro era o Pelé, né, meu? O Pelé, então, que era esse eu já sabia. O Pelé, quem não era fã, né? E eu já era fã dele como torcedor, né? Que ele jogava muito, né? Era o rei do futebol. E depois que eu tive a convivência com ele no Santos, eu fiquei mais fã dele ainda. Que era um cara sensacional, um ser humano que o nome que ele tinha, o prestígio que ele tinha, ele atendia todo mundo com uma humildade, rapaz. Quem conviveu com ele, que viajou com ele e jogou junto com ele, você não tem noção do que esse cara era humilde e não tinha sossego. Deve ter apanhado pra caramba no campo, né, Gilson? No futebol, ele apanhou muito. Eu vi outro dia, sem querer te cortar, Marcelo, no YouTube, a imagem, né? Mas ele também bateu, viu? Sim. Ele sabia. Você acha que esse aqui não bateu também? Você acha que ele é santinho? Você acha que tá um santinho aqui na frente? Ele sabia se defender. Lógico. Aí o Gilson não, né? O Gilson é santinho também. Ele falou que tomou uns tapinhas, mas não deu também não, né? É ruim que não, hein? Agora, Gilson, deixa eu dar um spoiler aqui já da nossa conversa, porque até agora você só falou que jogou na Portuguesa, tal, não sei o quê, mas você também jogou no Santos. E você falou que o Pelé era o teu ídolo, mas o último jogo do Pelé pelo Santos, quem substituiu ele? Fui eu. Foi você. Isso poucas pessoas sabem. Porque foi assim, eu era o ponta. Quando eu cheguei eu fui emprestado da Portuguesa para o Santos. Quando eu cheguei no Santos, o ponta direita era o Mazinho. E aí eu tomei o lugar do Mazinho, fiquei como titular, tal. Nessa partida, nós estávamos lá na chácara Nicolau Moran, concentrados. E o Pelé só foi no dia seguinte, ele não ficou com a gente lá nesse dia. E aí, era festa, despedida do Pelé, porque o Pelé ia jogar. Mas ninguém sabia que ele ia jogar 20 minutos. Até quando nós chegamos na Vila Belmiro, não cabia ninguém mais, né, na vila. Nossa, a vila imagina, super lotada. Nossa, devia estar lindo, hein? Tava muito, super lotado. O Pepe me chamou. Minto. Antes o Tim deu a escalação do time. E eu fiquei no banco. E entrou o da Silva, que era um garoto do juvenil. Aí, quando nós chegamos na Vila Belmiro, o Tim era o técnico e o Pepe era o supervisor. E o Pepe me chamou e me levou para a sala de musculação, que tinha ali na Vila Belmiro, e falou: Gilson, o Pelé vai jogar 20 minutos e quem vai entrar no lugar dele é você. Aí, meu amigo, a perninha bambeou e tal. Aí o Pepe ficou uns 20 minutos comigo, falando que era a oportunidade que eu tinha de mostrar meu futebol. Quer dizer, me deixou bem à vontade, me deixou mais tranquilo, né? Tranquilo. A responsabilidade, né? Imagina, naquela vila lotada. Responsabilidade, né? Você deu um abraço. Aí, quando o Pelé se ajoelhou e abriu os braços, o Tim já me chamou, Gilson, tal. E aí eu entrei no lugar dele. O que acontece? Eu falei, puta, você fica meio nervoso. Deslumbrado, tá né? Saindo o rei do futebol. Você está entrando no lugar dele. Se tu vai mal na partida, é um desastre para a tua carreira, né? Isso fica marcado, né? Aí eu dei sorte, porque
A segunda bola que eu peguei, que foi um cruzamento que veio da esquerda, do jeito que vinha, eu bati da entrada da área. Do jeito que ela vinha, eu Toma ali. peguei. E fui feliz, porque ela foi na direção do gol e o Carlos espalmou. Como ele espalmou, ela bateu na trave e arriou. Muita gente que tinha, principalmente os amigos do Guarujá que foram, né, que estavam lá, disse, pô, o gol foi teu, porque o Cláudio Aldão depois completou de cabeça, mas os caras, a bola já tinha entrado. Já tinha entrado. Não, mas... E aquilo me deu uma tranquilidade até para você poder Continuar a partida. continuar a partida. E aí, no segundo tempo, também, a bola pelo lado direito, eu levei o lateral esquerdo e bati cruzado. Só que o Beck cortou mal. E ela sobrou para o Brecha, o Brecha Botou para dentro. Aí ganhamos de 2-0. Olha que legal, hein? Aí ganhamos de 2-0. Contra quem, Gilson? Foi Ponte Preta. Ponte Preta. Ponte Ponte Preta. Preta. Um timão. Tinha um time. Timão. Naquela época, a Ponte Preta tinha um timão. E ganhamos de 2-0. Só que antes, algumas partidas antes, a gente foi jogar em Rio Preto, depois fomos jogar em Ribeirão Preto, e o Pelé ainda estava. Não foi que ele não tinha ainda... Ia se despedir na Ponte Preta. E nós fomos jogamos em Rio Preto, de Rio Preto, depois ficamos lá em Ibirá, depois nós fomos para jogar em Ribeirão Preto. Esse cara não tinha sossego, pô. Imagina, cara. Não tinha. O meu quarto era do lado do quarto dele. Era toda hora a gente batendo. O assédio era muito forte. Era aquele, e ele atendia com a maior boa vontade. O Michel Lohando, que era do Placar, né? Que era do coisa. Ele era diferenciado. Era. Sem dúvida. E quando chegava o horário que a gente ia fazer a refeição, ele não vinha junto com a gente. Porque ele não conseguia, né? Como que ficava a mesa lá? Vamos lá. Desculpa até te Imagina, cortar, Marcelo. fica em paz, né? Como ficava na mesa? Vai, vamos supor, o pessoal ficava lá, o Pelé chegava como? Por último? Ele não vinha. Nós entrávamos, íamos lá, todo mundo sentava, ele ficava lá no quarto. Aí alguém certamente falou, vem, e tinha os seguranças, né, que ficavam lá. Aí ele vinha no pique. E entrava, aí os caras fechavam a porta. Ah, entendi. Entendeu? Aí, para que ele pudesse fazer a refeição, a gente também comia tranquilo e tal. Aí sim, aí depois que terminava a refeição, ele atendia todo mundo. Sim. E a mesa? Ele sentava com a mesa? Junto, né? Junto. Sim, junto com vocês? Ou... Porque às vezes era aquela mesa compridona? Comprida, Aí o pessoal que sentava lá falava, não, porra, o Pelé sentou do meu lado, pô, o cara sentou do meu lado, né? Tem isso, porque é ídolo, ele não né? conseguia. Por exemplo, nós íamos para lá, até para Rio Preto, e pegava a Anhanguera. Naquela época, pegava ali a Anhanguera, para depois pegar, acho que a Washington Luiz. Ele não tinha Isso, Bandeirantes. eu gosto. Aí paramos no Frango Assado, deu uma paradinha. Tá? Apesar que o ônibus do Santos tinha tudo, tinha garçom a bordo, tinha, tinha lanche, refrigerante, café, tinha tudo, pô. Era uma mordomia boa. Eu jogava na Portuguesa, não tinha nada disso. Se tivesse o pãozinho com manteiga, Só tinha pedrada. só tinha pedrada, é verdade. Aí o que ele fazia? Ele ele sentava na primeira poltrona do ônibus ali, aquela. Sim. Mas ele fechava a cortininha. E aí ele só falava, traz lá uma laranja, ou traz alguma coisa. Ele pedia, mas não descia. Não é que ele não queria descer. É porque se Se descesse, a gente não conseguiria sair de lá tão cedo, porque o pessoal vinha, tal, né, assediá-lo. E ele ficava tranquilo. No Pacaembu a mesma coisa. No Pacaembu a gente chegava para jogar no Pacaembu, o ônibus do Santos parava ali na Praça Charles Miller, né, ali. E aí fazia um corredor e ele era o primeiro a descer, mas ele ficava, quando a porta abria, ele descia correndo. Senão o cara não consegue chegar, né? Ele não conseguia chegar. E olha, eu vou te falar, quando eu cheguei no Santos, era a época que ele ia se despedir, falava que a coisa. E o meu armário era do lado do dele. Então eu sentava ali para me trocar, me trocar. Havia a imprensa toda em cima dele, né? Porque não tinha como ser diferente. Ele me abraçava. No início eu não entendia aquilo. No início eu não entendia. Ele me abraçava e ficava andando, dando entrevista no corredor, para lá e voltava, ia e voltava abraçado comigo.
eu ficava envergonhado, né? Porque, pô, tu tá ali tô junto com o rei, né? E eu não entendia. Eu fui entender depois. Depois que eu fui entender. Falei, pô, ele realmente eu cheguei de um time pequeno, que era a Portuguesa Santista, vim para um time grande, onde tinha, era Clodoaldo, Pelé, Edu, Serras, Carlos Alberto Torres, Oberdan. Só fera. Só fera, meu. Um time que parou uma guerra, filhote. E aí, eu comecei a refletir, falei, pô, ele fazia isso aí para me mostrar, pô, legal, né? para a imprensa, para valorizar. E me valorizar. Pô, legal isso dele, hein? Quer dizer, coisa que ele não precisava para ele, porra, o cara é o rei, né, meu? E eu vim entender isso depois. Por isso que ele foi... O atleta do século. Foi, né? Por isso que a atitude dele, ele foi rei. É isso aí. É assim... Jogava muito, viu? Imagino. Hoje eu falo, às vezes, o pessoal fala... Ainda hoje o meu sobrinho falou, pô, tio, se o Pelé jogasse hoje, será que... Eu falei, não... Tem lugar se fosse proporcional. Futebol é diferente. Em termos de... Que nem hoje, né? Que ganha-se muito e são poucos os que ganham muito, mas eu não sei se teria como pagar o Pelé. Se fosse avaliar o que ele joga, o que ele jogou, o que ele fazia em campo, porque você vê jogador aí, né, ganhando aí 2, 3 milhões, 4 milhões, até mais. Tudo né? diferente, eu acho assim, Gilson, são dois períodos, me corrija se eu estiver enganado, mas são dois períodos de futebol diferentes. Por exemplo, o futebol que se jogava naquela época não é o futebol que se joga hoje, que é correria, que é de esforço físico, que naquela época era mais, eu acredito que muito mais habilidade. Você vê um Garrincha, um Pelé, né? Do que... Não que eles não sejam habilidosos hoje, até são. Mas hoje o que você prima mais hoje, por exemplo, é um cara, por exemplo, que pega a bola ali no meio do campo e vai parar... Que nem, por exemplo, um Rony do Palmeiras. Vamos dar um exemplo, vai. Um Dudu do Palmeiras também, vamos ficar no mesmo time. Eles pegam a bola e eles vão parar dentro do gol. Não que eles não tenham habilidade, eles têm muita. Né? Ou lá o Gabigol também, enfim, esses caras têm uma qualidade física que eles conseguem, e naquela época não tinha tanto isso, tinha mais, eu acredito, mais aquele, o drible curto, o posicionamento, não era isso? Hoje tem mais, hoje você é mais preparo físico. Sim. Né? É um futebol de correria, né? Eles correm tantos quilômetros por jogo. Futebol de correria. Não tem tantos jogadores habilidosos, são poucos os jogadores habilidosos que nós temos na realidade hoje, né? Em comparação com aquela época. Com aquela época, você tinha muito jogador habilidoso. E o que você estava falando, e eu vou contar, por exemplo, hoje você tem um gramado, parece uma mesa de bilhar. A bola impermeável. Não é tão pesada. A chuteira. A história da chuteira é boa de contar também. A chuteira é feita sobre medida. Quase não pesa, a camisa que eu jogava na época do Santos, que era aquela de algodão, depois de molhada pesava 1,5 kg. Hoje é uma camisa que absorve o suor. Tal. Então, eu não sei se esse pessoal com essa correria conseguiria jogar naquela época. Não menosprezando, não, claro que não. Menosprezando ninguém, não é isso. De forma alguma. Primeiro, assim. O campo era ruim, o gramado era ruim. Se você vê o gramado antigo, era um gramado ruim. Você primeiro precisava brigar com o gramado para dominar a bola. Você tinha uma chuteira que... Hoje você... Eu calço 37, vai. Se o meu pé fosse 37,5, eles fazem uma chuteira sob medida, 37,5. Naquela época não, era 37. Entendeu? 38, né? A bola molhava, ficava pesada, a camisa pesava. Então, tudo isso. E aí a história que o doutor Marcelo fala. O que nós fazíamos? Por exemplo, você recebia a chuteira nova. E a chuteira... para amaciar a chuteira, o que nós fazíamos? Nós dávamos para a molecada do juvenil. Eles treinavam
com a chuteira para amaciar para a gente Olha jogar. Só, hein? Puta, Pra coitado da molecada. Hein? Não, mas tá certo. Era o que era feito antigamente. Entendeu? E aí, porque você pega uma chuteira nova, ela realmente tem coisas que... sem contar que era aquelas travas, né? Que era prego, não era... Hoje é plástico, né? Hoje é alumínio, um monte de Hoje é coisa, levinha, né? É. Levinha a chuteira. Chuteira levinha. Você não tinha aquilo. Você via aquelas chuteiras e Se era... pegasse na canela, meu Deus do céu, cara. Mas pegava, eu num jogo Portuguesa Santista e Corinthians, no Pacaembu, eu dei um drible na velocidade era Mineiro, lateral esquerdo do Corinthians, agora me fugiu o nome dele. Era Mineiro, tinha alguma coisa de Mineiro. E quando eu passei, ele deu um tipo de não foi uma voadora, mas ele E descontou. se jogou para tentar pegar a Pra bola, tentar pegou segurar a a bola. trava na minha canela. Eu tenho a marca até hoje. Pô. Nossa. Aí começou a sangrar, aí o nobre doutor Marcelo, que é médico, aí o que fez o seu Joaquim? Que era Meteu gelo, Não, ele fez como é um que é? torniquete? De algodão? Foi... Não, como é que é aqui? O ponto... ponto Ah, ele deu um ponto? na hora não, mas fez um ponto... É como se fosse com os esparadrapo, né? Isso, Você tá. segura a pele Tá. Um ponto, aí depois do vestiário... Ponto falso, né? Que fala, Ponto não é falso, isso? ponto falso. Né? Para poder continuar jogando. Porque a partida Sim. estava rolando. Aí no vestiário, sim. Aí depois te dá uma anestesia e vem Aí dá um pontinho, aí tudo bem. Aí mais fácil. Mas aí que dor, hein? Agora me diz uma coisa. Você falou do Pacaembu, Santos e Corinthians, né? O Santos e Corinthians joguei também no Tá, Pacaembu. Santos e Pacaembu, beleza. Responde, mal. Eu sempre tinha essa curiosidade. Como é que um jogador profissional, Gilson, encara essa pressão? Aquele público, por exemplo, você está no Pacaembu, é estádio rival. Tudo bem, naquela época tinha até mais torcida, meio a meio, talvez, não sei. Mas digamos assim que tivesse uma torcida maior do Corinthians, talvez fosse isso, né? Você está no estádio rival, torcida por exemplo, do Corinthians, que não é uma torcida fácil de encarar, nunca foi, né? E jogando contra o Corinthians, que não era um time fácil também, desde aquela época nunca foi também, lógico, era o Santos que estava jogando, mas mesmo assim. E como é que você encara essa pressão, cara? De você estar com aquele estádio, aquele caldeirão do Pacaembu enorme, os corintianos em cima, assim, né? Como é que o jogador. O que passava na tua cabeça, cara? Explica pra nós. Na realidade, quando você chega, no começo você entra meio nervoso. Até porque aquilo, pessoal, você tem que encarar uma torcida tal, e você tem que. Você começa, eu tenho que jogar bem, porque eu tenho que agradar o técnico, tenho que agradar a torcida, a dirigente, enfim, para você sobreviver no futebol. Tem muitas coisas em jogo. E aí, o que acontece? A partir do momento que você começa a jogar e você começa a se aquecer, aquilo vai saindo. Aí você só pensa em jogar. Aí não tem mais aquele nervosismo, entendeu? Aí você acaba acostumando com aquele... Os caras xingando do lado do alambrado, porque você era lateral. Ficava bem na lateral. Você ficava bem do ladinho dos caras te xingando. Correr do lado, né? Do lado. Queria ter tomado de xingo, copada de... copada. Mas, sabe o que Não tinha VAR? Mas o que acontecia, Rec e doutor Marcelo? Por exemplo, contra o Corinthians, eu entrava com mais vontade do que... Sabe por quê? Porque a torcida vinha te hostilizando já antes do jogo. Mas tá com mais raiva, né? Você fala, não, eu sou corintiano, eu sei como é que é, cara. A torcida... Vai. Eu falo um dia, foi nós jogando, já era Portuguesa Santista e Corinthians, na Vila Belmiro, e nós ficávamos hospedados ali no Hotel Comodoro, acho que nem existe mais, ali no Canal 3, e fazíamos as refeições ali no restaurante São Paulo, atrás da Galeria Ipiranga. Não sei também se tem mais ali ainda, não tem mais, né? E aí nós vamos almoçar, tal, aquela comidinha, né? Um bifinho. Tem que ser leve. Uma coisa leve. E estamos lá tranquilos. Daqui a pouco chegou a torcida do Corinthians. E aí já começaram a encher a paciência, né? Falar, né? Sabe que eles, né? Aí... Chegou, naquela época eu jogava o Vladimir ainda, aquela turma. Quem é a ponta direita? Tem até pena do ponta, Vladimir, não sei, aquilo
sabe? Te irrita. Te irrita. Tu já entra mordido, meu. Aí nós entramos mordidos, rapaz. Aí empatamos o jogo. Acho que foi 0-0, se não me falha a memória. Aí falei, pô, agora é a vez de tirar o sarro, né, dos caras. Que nada. Aí eles... tá bom, empatou, tá bom. Pelo menos nós pagamos um ingresso, vocês vão receber o salário, senão vocês iam ficar com o salário atrasado. Folgado, né? Não tem jeito. Folgado, Né? não tem Ele jeito. te tira o sarro querendo te tirar o sarro no começo do jogo, quando viu que não deu, não, pelo menos você. Ô, Gilson, a minha família inteira é São Paulina, né? Eu sou corintiano. Ovelha negra da família. Aí o meu irmão, Fernando... Tinha que ter um pra estragar, né? Meu irmão, Fernando, tem o Tuca, né? Que é o moleque desde pequenininho, né? Sozinho no apartamento. Aqui tem um bando... Enfim, mas não vem ao caso. Aí um dia, o moleque, o Tuca, queria ir na arena do Corinthians. E o meu irmão levou o Tuca lá na arena do Corinthians. Fernando levou? Meu irmão é São Paulino, hein? Sim. Ele fez assim pra mim, pô, Reco, a torcida do Não, Corinthians é absurdo, surreal. é animal, cara. Ele falava arrepiar. Eu falei, meu, Corinthians é Corinthians, né, cara? Não, é surreal e eu nunca fui na arena, tá? Mas dizem que lá o bicho pega, diz que lá é absurdo. Aí eu moro, ô Gilson, eu moro ali na Enseada, né? Eu moro no primeiro andar, né, Marcelo? Coitada da Rose, né? Ver jogo do Corinthians. Imagina, agora, né? Quando jogou contra o Grêmio, não tinha lugar no sofá. Tomou o foi gol. roubado, né? Tomou o gol. Não, Ele é concorda. Não é culpa do Corinthians, pô. Aí, Não, Gilson, juro. 2-0 até os 40 e poucos minutos do primeiro tempo. Eu sentava no canto do meu canto, né? Passei pro outro. Aí eu fui ver o jogo do Santos, pra secar o Santos, né? Daqui a pouco... Tem que ser corintiano, né? Te juro, Gilson. Eu falei, porra, não, tá errado. Tá uma coisa errada. Voltei pro canal do Corinthians. 3-2. Aí eu já fiquei sentado no lugar, não saía mais. Daqui a pouco... Aí ia pro conto. Sabe, você vai mudando pra dar sorte. Se eu ficar desse lado, vai dar sorte. E eu gritava, né? E a Rose mesmo. Eu falava assim, os vizinhos. Eu falava a palavra, dane-se os vizinhos. Depois pagar multa, não sabe por quê, né? Ô, Gilson, me fala uma parada, coisa. Você cara. fez alguns gols na tua carreira, não fez, cara? Eu fiz no Pacaembu, Santos e Juventus, né? Fiz um... No Pacaembu. Fiz um... Tu tem um número de gols, mais ou menos, ou nunca fez? Não tenho. Pô, devia ter feito um livro. né? Eu fiz muitos gols na Portuguesa. Na Portuguesa que eu joguei mais tempo também, Sim. né? Fiz, e depois eu até dei, assim, foi uma fatalidade, até eu acabei me machucando, mas eu tinha a proposta para ir para a Espanha, de 2 clubes da Espanha, e tinha a proposta do Santos, que ia me comprar em definitivo, que o Pepe foi falar comigo. E nós fomos jogar, era um torneio, até nós nos encontramos ali no Lago Azul, que era ali era na Anhanguera, não sei também se existe. Ainda tem. É um restaurante que é um posto. Isso, tinha um Lago hotel. Aquele parque do lado? Tinha um hotelzinho Não, atrás. não era ali, acho que é mais pra frente, ali na Bandeirantes, né? Já chegando em São Paulo isso, não é isso? Mas tem o Lago Azul. Na época era na Anhanguera. Mas eu acho que é onde é o parque, do lado, né? Wild, do lado pode direito ser. de quem era o frango assado. Isso aí. Aí nós nos encontramos ali. O Santos ia jogar em Campinas, contra o Guarani, e nós íamos jogar contra o 15 de Piracicaba. E aí ficamos conversando, tal, aí o pessoal do Santos, tal, aí o Edu veio, aí o falecido ainda veio e falou, Gilson, tal, a Ponte Preta perguntou de você, eu dei boas informações, tal, eu agradeci também, tal. E aí nós fomos jogar. Aí o Pepe tinha ido também já lá um jogo antes, em Eurico Moura, e tinha falado, Gilson, eu vou assumir como técnico para o Campeonato Brasileiro e nós vamos te contratar em definitivo. Porque quando o Santos me devolveu, o pessoal ali da Rua 15, do Café, aquele pessoal santista, começou a fazer pressão. Por que dispensaram o garoto? Por que dispensaram o garoto? Então, Você tinha quantos anos? Mais ou menos. 24. 24, novo, né? 24. Aí o Pepe falou comigo. E o falecido Barassal, que era da Rádio Cultura, né? Ele era espanhol, descendente de espanhol, e ele viajou para lá e vendeu
Sim, falou. Vendeu meu passe, estava acertado, valor com a Portuguesa, né? E a Portuguesa fez uma excursão. Eu fui o primeiro a tirar o passaporte, terno, tudo para essa excursão. E eles iam observar esses 2 jogos na Espanha. Se eles gostassem, já estava acertado o valor. E nós fomos jogar em Piracicaba. Aí, uma jogada, o Tuca, que era o lateral, cobrou para o Bugio, que era aqui do Guarujá, o ponto esquerdo, o Bugio saiu assim para o lado e jogou para trás para mim. Eu vinha no embalo para bater no gol. E o Eloy armou a sola. Quando ele armou a sola, mas ele não... Quando ele armou a sola, eu cortei, porque eu batia de esquerda, eu cortei para bater de esquerda. Não sei como é que eu caí sozinho, caí assim, com a perna dobrada. Rompi os ligamentos do joelho. Eu achei que você tinha batido travado na sola dele. Eu caí sozinho, assim, com a perna... Nada, ninguém encostou em mim, nada. Não sei como é que eu caí. E caí com a perna dobrada, rompi os ligamentos do joelho. Caramba. Aí não fui excursionar, né? E aí o time também não me viram jogar. Não fui para o Santos, porque eu fiquei fazendo um tratamento. E naquela época o tratamento era bem demorado. Né? Aí eu fiquei aqui em Santos, depois tive que fazer um tratamento com o doutor João de Vicenzo em São Paulo. E aí voltei a treinar, mas aí levei uma pancada em cima, aí voltei nele e falou, Gilson, agora descolou um ministro, você vai ter que operar. Aí eu operei e fiquei 1 ano parado. Aí fiquei 1 ano parado, aí não fui excursionar, não fui para o Santos. Aí até você voltar outra vez ao ritmo, o embalo. Aí ainda joguei até 1980. Ô, Gilson, desculpa a pergunta, mas assim, e financeiramente? Você fala assim, não, eu conseguia me manter, naquela época era tudo mais difícil, né? Financeiramente dava para você viver, não dava... Estou falando em termos de português santista, né? No Santos, não. No Santos dava para você guardar alguma coisa. Santos era bom. Era bom. Mas ganhava-se muito pouco, pô. Naquela época. Entendeu? Já ganhava muito pouco. Mas ganhava pouco, assim, sem contar com o bicho, e o bicho era uma coisa legal? Tinha o bicho. Não, mas o bicho era bom no Santos. Era um bicho maior. Na Portuguesa era um bicho... Você tinha um bicho, mas era um bicho menor. Um bicho menor. Então não dava para você falar assim, vou guardar um dinheiro, vou investir num terreno, vou investir num apartamento. Em time pequeno não dá. Você ganha para viver. Sim. Né? Você está num time grande, o time grande e a carreira é muito rápida, né? Muito curta, né? Muito curta. E naquela época também não tinha muitas propagandas, né? Que é onde o pessoal ganha muito hoje, né? Hoje, fazendo merchandising e tal. Pô, o Pelé, então, foi uma... Para ele... Ele foi muito inteligente. Sim, mas... Caramba, imagina, ele devia ser chamado para festa todo final de semana. Não é questão só de festa, não é questão de festa. Ele soube aproveitar o dom que ele teve e ele usou também, ele se esforçou muito. Ele não foi só o dom, ele foi além. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Pelé ganhou mais dinheiro depois que ele parou do que quando Exatamente. Pô, ele participava de programa de televisão, ele participava de propaganda. Quantas propagandas esse cara fez? Nossa, verdade. E aí que ele ganhou dinheiro. É verdade. Né? Agora, Gil, você falou que você tinha 2 ídolos, né? Que era o Pelé e o Garrincha, né? Você chegou a conhecer o Garrincha, jogar com o Garrincha, alguma coisa assim? Não, só vi o Garrincha só pela televisão. Ah, tá. Eu gostava porque o Garrincha era um ponta que partia para cima do lateral, né? E driblava, buscava a linha de fundo e fazia o cruzamento, né? E eu ficava vidrado vendo ele jogar. O jeito de jogar é impressionante, né? Ele tinha, acho que uma O cara sabia que ele ia sair por ali, mas ele saía e o cara não pegava. Acho que ele tinha uma perna menor que a outra, né? Era torta a perna dele, a perna dele era torta. Tudo para dar errado, né? E o cara... E depois eu acabei vendo um dia uma entrevista dele e perguntando, ele falou que ele não ligava dos contratos que ele tinha, né? E o nome que ele tinha, né? Ele não ligava do contrato. Então o dirigente lá falou, Garrincha, vamos renovar, tu vai ganhar X, ele tá bom. Ele assinava, o negócio dele era jogar bola. Ele falou, meu negócio era... E jogar. Depois acabou também que levou ele pro... Né? Hoje em dia também as drogas também, né, Marcelo? Não, mas naquela época era muita bebida, sim, né? Sim. É que eu falo, né, Gilson? Hoje em dia a gente vê, a pessoa vem lá dos terrões e sofre, aí quando consegue atingir alguma coisa. Aí, mas sabe o que é isso? É o assédio. É. Você não imagina, você
num time grande, que nem Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né? Esses times grandes e tal, você não imagina o assédio da mulherada. Não, o Maradona, né? Não é só mulherada, acho que é tudo, viu, Gilson? Não, o Maradona falava, né? Em Roma, era Mas, não, máfia. mas eu falo assim, quando eu falo em termos de mulherada, doutor, porque se você não tiver uma cabeça legal, Sim. você se perde. Sim. Por quê? Porque você vai cair na noite, você vai beber, e aí... Sim, né, eu acho que assim, isso aí é para tudo, qualquer profissão, qualquer... Sim. Porque, por exemplo, um cara mais bagunceiro que o Ronaldinho Gaúcho, Romário, né? Romário, e os caras conseguiram passar por cima de tudo, né? Mantiveram alto nível de jogo, né? E isso é um exemplo, tem outros também, tem vários outros, né? E esses caras, esses caras são os mais icônicos, eu acho, né? E eles... tanto tem uma história do Romário, que eu nem sei se é verdade ou não, mas parece que sim. Ele queria vir pro Carnaval, ele jogava, acho que era no Barcelona, se eu não me engano, né? Jogava na Espanha. E o técnico falou, não... Ele falou, se eu marcar 3 gols, posso ir pro Carnaval? Ele falou, pode. Se marcar 3 gols na partida, pode. Eu escutei isso. Aí ele foi lá, 1, 2, 3... Marcou, pediu para sair, já tinha comprado a passagem, já veio embora para o Carnaval do Brasil e que se dane. Mas é verdade isso aí. É verdade isso aí? Eu vi ele falando também. Então, quer dizer, mas era assim, tem cara que... Mas era um jogador diferenciado. Com certeza. O Ronaldinho Gaúcho também, diferenciado. O Romário diferenciado. Hoje, é aquilo que você fala. Eu lembro, tinha um jogador que estava disputando, não lembro o nome, do Botafogo, e... ele começou a despontar e depois começou convite para ir para a festa e tal, e acabou caindo nas drogas. É isso que é o problema que depois ele não consegue sair mais. Aí teve problema, aí já não ficou mais no Botafogo, foi para um outro time, já não deu certo, aí começa... É a cabeça do cara que estraga droga. Tudo. É na profissão, é no esporte, é o cantor, é tudo. Gilson, eu fiquei impressionado outro dia, eu estava pesquisando aqui para poder bater esse papo contigo, né? Porque assim, eu não sou expert em futebol, né? Muito pelo contrário, assim, eu gosto, sou São Paulino, acho que todo mundo sabe, né? Eu gosto de futebol, né? Gosto de ouvir as histórias e tal. Mas eu fui pesquisar um pouquinho sobre o Gilson Beija-Flor, né? E, Henrique, você tem aí o que eu te pedi para você separar? E eu fiquei, assim, de bobeira, né? Quando eu achei a matéria que o Milton Neves, acho que fez contigo, né? O pessoal do UOL, né? Fez contigo lá olha lá. Do Terceiro Tempo, exatamente, olha lá que legal. Aquela foto até quando você foi vereador, não é isso? Isso. Foi vereador quantos mandatos, Gilson? Eu fui vereador... Três mandatos, né? Eu fui 22 anos como vereador. Senhora, 22 anos como vereador. Quase mandatos, Isso aí. Então, 22 anos de vereador, mas aí o Gilson estava essa foto de vereador, mas vai subindo, vamos lá, eu quero mostrar isso aqui. Aí eu achei legal essas fotos, olha aqui, que time que era esse aí? Essa é a Portuguesa Santista. Mas que uniforme diferente é esse, Gilson? Parece o uniforme do Milan, pô. Aí você tá aí, Milan, Gilson? não, do Milan ou do Inter? Tem aqui o agachado, aí, o massagista, eu tô do lado ali. Esse aqui? Esse agachado, Rapaz, é que eu era cabeludo. Cabeludo, pô. Cabeludo. Tive meio auge de cabelo, né? Certo. E aí, que time? Esse é o Santos. Olha o Pelé aqui, ó. O Pelé. Eu tô ali, cadê o massagista tá agachado, eu tô tu do lado ali. Não é isso? Lá na Pô, você do lado do massagista? Que relacionamento Porque eu era é ponta esse? direita, pô, ali não tinha. Tinha já. Tinha uma ordem? Mais ou menos. Tem uma Mais ou ordem, menos, mais ou- normalmente. Isso. Porque quando você vai tirar uma foto, normalmente, a defesa, o goleiro e a defesa, eles Fica ficam em pé. Eles são maiores, né? São mais são altos. E maiores. nós atacante, ficamos agachados. Entendi. Então você veja, ali nessa foto, tô eu, o Cláudio Adão, O que está do seu lado ali. Isso ali, o lá. Cláudio Adão, o Brecha, Tá de virado o rosto para lá. Tá olhando para lá. o da Silva. Esse aqui Esse aí você não lembra, não. Da Silva. Esse aqui agora eu não estou mais. Aí está mais aqui o Pelé, Aham. lá o Serras, tem o Léo, o Bianchi, o Zé Carlos, o Vicente, o William, Williams. goleiro, Mifim, não é isso? É Mifim? É isso? o Mifflin. Miflin. O Mifflin.
E o se não me Edu, engano, aqui é o Edu, né? se não me engano, aquele É que esse está aí, em Edu, pé é o Luiz Carlos Beleza. Até faleceu esse rapaz aí, em Mato Grosso. Ah, legal. Uma seleção. É, um time. Ah, tinha cabelo Olha o mesmo, homem né? cabeludo aí. Se você olha essa foto, você vai dizer que é o Gilson, né? Não, né? Calma. Nem falta. Exatamente. Sim, então, é isso aí, Henrique. Eu concordo com você. As camisas mais antigas eram as mais bonitas. Mas- Simples. É. Mas hoje é Simples. tudo é comércio. Hoje, né? hoje parece um carro de Fórmula 1. Aqui é pô. portuguesa. Aí é portuguesa. Aí esse time da portuguesa. E eu, nessa foto eu não estou. Aí está aqui, tá o Mujica, que é aqui do Guarujá, o Jorginho, o centroavante. O pessoal usava muito cabelo comprido, né? Era moda, né? Era moda. Era moda, né? O Apeles e o Galinho. O Juvenil que eu falo, que contava as histórias. Qual que é? Esse, o segundo em pé aqui. Esse aí? Esse, era Juvenil. Esse que era o Sarrudo? O Sarrudo. E o Buda que deu a chuteirada no. É esse goleiro aí também. É isso aqui, o de bigode ali? Aí tá o Ailton Silva e o Valtinho aqui de Guarujá também. Olha só. O Valti Cardoso e o Otávio. Bacana. Essas... Aqui. Olha lá, a homenagem que você legal, fez. Maduro. Isso é legal, hein? É, Isso é legal da gente legal. falar. Esse aí, quando você estava na Câmara, né, com o nosso grande amigo, eu gosto muito desse rapaz. Eu Qualquer dia gosto eu vou do trazer ele Maduro. aqui, o Vanderlei Maduro. Gente boa. Vanderlei Maduro. Aliás, deixa eu fazer aqui. até Sarrista aqui também, viu? esse Sarrista. tem história Ele- também. eu posso falar rapidamente? Ele falou uma vez uma frase, ele não vai lembrar, até hoje eu tenho comigo. Ele falou assim, Reco, a vida é a arte de engolir sapo. Se o sapo for grande, parte ele no meio. Parte um pedacinho. Um grande abraço ao nosso irmão Maduro, Vanderlei Maduro. um Eu abraço, gosto dele Maduro. demais, cara. E aí eu tenho. Aí no meio, o Milton Neves. Vamos falar sobre essa homenagem que você fez para ele. Se não me engano, você deu o título de cidadão guarujaense, né? Guarujaense. Isso aí. E aí nós temos dois grandes presidentes da Câmara: Gilson Salgado e Vanderlei Maduro. Vanderlei, um abraço. Você vai vir aqui com a gente qualquer dia contar umas historinhas para legal. nós aqui. Esse também tem história pra caramba. E aí, conta para nós essa história, Gilson, por favor. Do título. Do título. O Milton Neves, eu conheci o Milton Neves, ele tem apartamento aqui no Guarujá, nas Galhetas, né? Isso é uma figura também. Né? E ele falava muito do Guarujá, do falecido Melão, dos jogadores antigos do Guarujá, né? E aí, como eu tive amizade com ele, aí eu falei, vou homenageá-lo, né? Eu Legal. fui jogador de futebol, ele é radialista do esporte, então nada mais justo do que a gente fazer uma homenagem. E a ideia da homenagem também era que ele ia divulgar a nossa cidade. Sim, Não, com certeza. certo. Fala bem, né? Cada vez mais. Estão né? precisando, né? É. Sempre. Aí pegamos aí e buscamos todos os requisitos para poder fazer o título de cidadão guarujaense. E aí comunicamos ele ficou feliz da vida e veio aqui nos prestigiar. Então, a partir de então, todas as vezes ele fala Aqui, do o pessoal, Guarujá olha só, e legal, fala ó. também. Sempre ele lembra de mim. Sim, não, ele deve ser uma figura. O saudoso e o Maurício Mariano. Saudoso Maurício Mariana. saudoso Você Maurício- gostava de futebol também? Gostava. E o Maurício também incentivou muito. O Maurício era muito amigo dele também, do Milton Neves. E aí acabou dando Sim. liga, né? Maurício era São Paulino roxo, São pô. Paulino, Maurício era São Paulino. Roxo. São Paulino. Ó o Milton aí. Esse eu não, Milton eu não conheço. Ó, mas deve ter sido É gente muito bacana, boa Zé. também, viu? Gente boa? Milton, gente boa, gente boa. Ó, o legal, Vanderlei, né? Maurici, você e o Milton Neves. Aí. Aí, É, Maurici, papagaio de pirata aí na foto. Olha que foto bonita. O Milton e o Gilson. Isso aí. E ele sabe, ele conta bastante. O Milton, ele tem aquele programa, acho que é. Meu Deus do céu, não é o Terceiro Tempo. O Terceiro Tempo é dele, mas ele tem um programa que ele conta a história dos jogadores antigos, aonde está, onde tal. que fim levou, que isso fim aí. levou. Obrigado, Ô, Henrique. Gilson, tu tá aí? Aonde tu tá aí? Estou eu, aí na ponta. Cortaram sou o cabelo primeiro. do Gilson. Ali? Lá? Esse o meu cabelo era assim, depois é que. Nossa, ficou cara, grande. eu não reconheceria. Achei que tinham cortado o teu cabelo. Lá em cima é o Almeida, era um zagueiro central que veio do Corinthians. Era o Ronaldo, que ele veio do Palmeiras. O Alberto, que era o lateral direito. O João Carlos, o Índio e o Celso. Embaixo estou eu, Xaxá, o Luiz Carlos Feijão, que fez o filme do Pelé.
Pereirinha e o Diogo, que também jogou no Palmeiras. O Xaxá era aqui do Santos? É, Daqui do Guarujá. Guarujá? Do Guarujá, o Xaxá, Ah, o Xaxá, sei quem é, o cabelo... o cabeçudinho. Sei quem é. Ah, ele foi jogador. Olha só, eu não sabia. O Xaxá Gente jogou, boa, o Xaxá. Xaxá Cara. jogou comigo na Portuguesa Santista, depois foi vendido para a Portuguesa de Esporte. Aí jogou muito tempo na Portuguesa de Esporte. Depois ele foi para o Vasco. Caramba. Ele foi para o Vasco. Tu só jogou no Santos, assim, na Baixada Santista? Tu não foi... Não, a portuguesa. Não, sim, no mas... Santos. Não, eu joguei jogou no também estado de no- São Paulo, você nunca foi o para o único time estado? fora que eu joguei foi no Rio Branco, de Paranaguá. Ficou quanto tempo lá, Gilson? Fiquei 6 meses lá. E como é Aí que foi era para quando eu você... voltei de lá para cá que eu fui para o Santos. Para você se adaptar lá, como é que foi? Foi fácil? Para você chegar a uma cidade nova, né? Você fala, cara... Não é que é fácil. Você chega, realmente você não conhece ninguém. Você chega, começa a fazer novas amizades lá, né? Mas o duro é que você vai para um time pequeno. Entendi. E aí, por exemplo, nós dormíamos embaixo da arquibancada que tinha, né, que era a concentração, nós dormíamos lá. Nós éramos em 5 jogadores de fora. Era eu e o Zé Capiloto aqui do Guarujá, tinha o Mário, que era de São Paulo, e tinha o Caco, que era do Rio, que era irmão daquele Nilson, que jogou no Botafogo, e tinha o Clóvis, que era de Ponta Grossa. Então, aí, o que acontecia? Eu fui para lá achando que era uma coisa, que me venderam uma coisa, cheguei lá, a gente não recebia, pô. Pô, aí é duro, hein? Puta merda. Você não recebia. Nós éramos 5 jogadores lá, que se virasse de cabeça para baixo naquela época, não caía 50 centavos para tomar um café, pô. Aí é duro. É dureza. Aí nós, do lado assim, tinha um bar, que quando nós chegamos lá, o clube foi lá e falou, vocês vão Comer aqui... Tomar café da manhã tomar aqui. café aqui. E nós tomávamos o café ali. E depois nós tínhamos que andar 25 minutos para ir almoçar, pô. Nós saímos lá do clube, víamos andando 25 minutos para ir no restaurante, almoçar e voltar, né? E tinha esse Mário, e ele era um sarrodo danado. E ele era meio pancada também. Aí estava porque estava um silêncio danado. Aí ele chegava na porta do clube lá, aí gritava, fazia uma gritaria danada e ficava escondido, todo mundo abria a janela, achava que estava acontecendo alguma coisa. Porra. E aí ele acabou descobrindo que o padre andou saindo com uma menina, não sei lá como é que era, o rolo que tinha lá. E o que a gente... Para chegar nesse restaurante, nós passávamos em frente à casa dos padres. Tu acredita que esse cara todo... Ele tirava um sarro do padre. Pô, eu ficava com uma vergonha, meu. Ele parava na porta e gritava, "Ê, seu padre malandro!" Isso, todo dia, rapaz, ele fazia isso. Eu falei, rapaz, nós vamos presos ainda aqui. Legal, tudo molecada, pô, sim, rapaziada. é farra, né? Tudo Farra. farra. Mas Mas isso nunca é ninguém válido. falou Mas tem nada, história né? legal, tem história legal. Nunca ninguém falou nada. Agora, Gilson, infelizmente nosso tempo está quase acabando, eu preciso te fazer uma pergunta importante. O que você dá de dica assim para aquele garoto, por exemplo? Porque assim, muitos garotos têm ideia de... tem sonho, né, de jogar Ser futebol. jogador profissional, Profissional, exatamente. E a gente sabe que não é uma coisa tão fácil, como nenhuma profissão é fácil, né? E você que foi um jogador profissional, você passou por grandes clubes, você tudo bem, era uma época diferente, mas você viveu isso. Você teve emoção de entrar num estádio lotado, fazer gol, né? Vencer pelo seu time, né? Enfim. O que você pode dizer? Porque não é fácil a rotina de treinamento, de treino, etc. O que você diz para essa garotada que está afim? Quem quer? Primeiro, tem que ter o dom, né, de saber jogar o futebol e entrar numa escolinha para poder aprender a jogar o futebol. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, que o doutor Marcelo falou, realmente, não é fácil. Para você ser um jogador de futebol profissional, você tem que abrir mão de muitas coisas. Né? Todo mundo acha, jogador de futebol, tal, jogador de futebol, mas você abre mão de muitas coisas. Por exemplo?
por exemplo, você não tem fins de semana, tá certo? Você, sábado e domingo, você está concentrado para jogar. Na minha época, eu era solteiro, concentrava na sexta-feira para jogar no domingo. Você não participa de festa nenhuma. Não pulava muro, não, Gilson? Tu não pulava muro para ir para festa? Pode falar, né, Marcelo? Não, era mais tu difícil. Tu tem cara de pulava muro para ir para festa, né? Não, eu era Caxias. brincando, Eu era tô brincando, Caxias, tô eu era brincando. Caxias. Tem que ter muita dedicação. E o garoto vai ter que Perseverar, saber que né? vai abrir mão de muitas coisas, né? E o principal que eu falo, porque nem todos os jogadores ganham a fortuna que o Neymar ganha, que outro ganha. São a minoria. A maioria, hoje, ganha para viver. Principalmente em time pequeno. Time grande, ainda você consegue Tirar um dinheirinho. tirar um dinheirinho. Então, você tem que ter. E verdade. não deixar de estudar. Você continua estudando, faz sua faculdade, porque se lá na frente não der certo o que você pretende, você tem uma profissão. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque eu me privava de muitas coisas. Acredito. Teve casamento, um casamento do meu irmão, que nós estávamos concentrados, e eu pedi, não para me liberar, eu pedi para chegar mais tarde, porque a gente tinha que chegar às 9 horas, na época era na Portuguesa ainda. Eu pedi para o treinador para mim chegar um pouco mais tarde, sei lá, 11 horas. Não deixou. Horário é horário, você tem que chegar aqui no horário. Eu fui para a igreja, e da igreja depois eu fui concentrar e não fui para a festa do casamento do meu irmão. Então você tem que abrir mão de muitas coisas, você tem que gostar muito daquilo que você quer fazer. Porque você fala assim, hoje eu quero... lógico, todo sonho de todo garoto é ser jogador de futebol. Mas você tem que ter uma disciplina. É verdade. Porque o que é do jogador de futebol, o que ele vende? É o corpo dele. A parte física, que nós entramos no início da conversa. Hoje, se você não estiver preparado fisicamente para aguentar 90 minutos, você não... E era diferente antigamente. Eu sei que já está acabando, Marcelo. Fique em paz. Era diferente antigamente, né? O cara tem um fisiologista, tem um nutricionista. Hoje, né? Hoje, né, Marcelo? Hoje. Antigamente não. Você comia aquele mocotó lá, comia aquela comida mais fortinha quando não tivesse jogo, né? Estou dando exemplo. Mas hoje tem toda uma estrutura jogada em cima do cidadão. Porque ele é um investimento. Antigamente, sim. Antigamente não tinha. Mesmo no Santos, você não tinha nutricionista, fisiologista, você tinha uma certa mordomia, mas você tinha o preparador físico, você tinha o médico, um massagista, mas você não tinha essa tecnologia que tem hoje para o jogador de futebol. E na Portuguesa, muito menos ainda. Eu lembro que eu sei que está chegando no final, Não, fique em paz. Na época, hoje já está ultrapassado, mas na época o gladiador, aquele aparelho, né, que era o top de linha, né, os times grandes tinham, a Portuguesa não tinha. Aí tinha o preparador físico, que era o professor Godofredo, e o que ele fez? Ele pegou umas latinhas de cerveja, com um cabinho de vassoura, encheu de concreto, que era aquele pezinho para você correr, era o que a gente tinha. E aí a gente fazia os exercícios, tudo que tinha que fazer, saía correndo ali do campo da Portuguesa, subia o Morro da Nova Sintra, descia lá no Morro da Santa Terezinha, e era o treinamento que a gente fazia para poder aguentar correr com um time grande. Entendeu? Aí, por exemplo, e aí o doutor pode até explicar, porque quando eu fui para o Santos, aí a gente treinava, aí tinha aquela piscina aquecida, né? Aí
todo mundo cansado, eu entrei naquela piscina e fiquei, né? Logo o primeiro dia. Eu não estava acostumado. Eu não fui levantar, me deu uma tontura danada. Não dá. É o contrário, você tem que entrar em piscina gelada. Aí me deu uma tontura, eu falei, caraca, eu fiquei meio assim. Mas é por quê? Porque a gente também não estava acostumado com aquilo. Sim. Você não tinha, Claro, lógico. entendeu? Por exemplo, quando se machucava, na Portuguesa, a gente ia fazer o tratamento no São Lucas, naquela parte do INSS lá, não tinha? Fazia aquele. Era turbilhão, eu não sei se ainda existe eu mais. cheguei a pegar esse turbilhão. Era turbilhão, era ultrassom, era não sei o que e tal. E nós tínhamos que fazer ali. Quando que no time grande você tinha tudo isso, toda Sim, toda a estrutura. Mas eu acho que até hoje, né? Sim, assim, né? Você pega, por exemplo, o do São Paulo, né? O do Palmeiras, Flamengo, Corinthians, o departamento médico dizem que é um absurdo. Você pega um time menor, não é assim. Não tem essa. Né? Não tem. E hoje, mais ainda, o que vivia os times pequenos? Né? De fazer jogador e vender. Fazer jogador e vender era o que se mantinha. Aí depois dessa lei, nova lei aí veio uma empresa, lei Pelé que fez a lei. Favoreceu realmente os jogadores de futebol, mas os clubes ficaram numa situação difícil. Por quê? Porque hoje você começa... o Gaspar tem um menino, começa a jogar no Juvenil de São Paulo lá. Como o moleque começa a se destacar um pouquinho, já aparece o empresário, meu. Aí o empresário ali, daqui a pouco, o clube formador não... Sim. Toda uma despesa de... Toda uma despesa e... Sei lá, eu não sei muito bem, eu não conheço a fundo a lei, então não posso falar. Mas eu acredito que, assim, também não pode também o clube ganhar e o atleta ficar chupando o dedo, né? Antigamente era assim, antigamente era diferente. Por isso que ele fez a lei. Porque, por exemplo, não é que você não ganhava, você se destacava, aí o clube vendia o teu passe, tu tinha direito a 15%. Né? Complicado. Eu acho que é pouco. Eu acho que, por exemplo, teria que ter uma margem maior. Sim. Entendeu? Lógico, o time formador gastou tal, então que o time ganhasse lá 70%. Mas o time também ganhou com ele, porque ele jogou. Porque você jogava e valorizava. Exatamente. Entendeu? E aí acabava o clube realmente ganhando. Bom, Gilson, infelizmente acabou o nosso tempo. Eu espero que você tenha gostado. Agora, assim, eu vou te dizer, cara, eu não fiz 6, 7 perguntas que eu tinha aqui. Já teve que passar rápido. Falei que ia ser sensacional. E assim, já deixo aqui o convite para você vir outra vez com a gente, cara, porque eu quero ver se da próxima a gente consegue trazer também o João. João, meu amigo, centroavante. Eu cruzava pro João fazer gol de cabeça. De repente até bater uma bola, né? Opa! João é gente boa demais também. Não, o João é fantástico. Cara, espetacular. E é para contar mais histórias que eu achei que para mim foi enriquecedor pra caramba. E eu acho que muitas coisas. Pra nós, né? Sim, opa. E porque muitas pessoas não fazem nem ideia do que do que você falou aqui, né? Porque o pessoal está acostumado a ver o futebol de hoje. Por exemplo, meu filho, o Arthur, meu caçula, ele adora futebol. Adora futebol. E ele vai ver o programa e ele fala, poxa, pai, mas era? Eu falei, era sim. Né? Por quê? Porque eles veem o quê? Vê agora. Neymar, vê o Messi, vê o Cristiano Ronaldo, vê esse pessoal, o Mbappé. Eu tive o privilégio, eu posso assim falar, eu tive o privilégio de jogar junto e jogar contra. Né? Jogar junto, joguei com o maior jogador de futebol do mundo. Né? Sem contar Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Edu, né? Só lenda. Fora de série. Joguei contra o falecido Enéas, que era um baita de um craque também. Joguei contra o Ademir da Guia. Que era Ademir da Guia. Joguei contra o Pedro Rocha, joguei contra o Palhinha. Quem mais que eu joguei? E marcava ainda. Por exemplo, quando eu estava na Portuguesa, eu era destacado para marcar. Então, eu era ponta, mas não era ponta. A minha função era não deixar o Pedro Rocha jogar, a minha função não era deixar o Palhinha jogar, a minha função não era... Tá vendo? Por ficar tomando tapa, não sabe por quê. Não era não deixa os caras dando tapa, ele ficava dando tapa. Aí, o que acontecia? Porque é difícil você, por exemplo, eu tinha uma coisa de bom, eu aguentava correr. Eu tinha velocidade e eu aguentava correr os 90 minutos, porque eu me preparava.
E quando eu jogava, eu nem bebida Guaraná gelado eu tomava só Guaraná sem gelo e não bebia nada, não bebia cerveja, não tomava nada. Só Guaraná sem gelo, que eu não queria pegar resfriado para não me prejudicar. Então eu aguentava jogar. Aí eu marcava. E a coisa mais difícil que tem para o jogador, o craque, o jogador habilidoso, é você estar no pé dele. Sim. Sim. Porque se você está colado com ele, o companheiro não vai passar para ele. Sim. E quando a bola vem, eu tinha facilidade, porque eu era franzininho, ou antecipava, ou eu fazia falta. Tá vendo? Não perdia a viagem. Não pode, né? Entendeu? Pode, então, pode. eu tinha essa facilidade. E andei, na época, contra o Palhinha, que eu ganhei um prêmio de melhor jogador em campo. O Palhinha estava de centroavante, eu estava de zagueiro central. Ele estava de zagueiro central, eu estava de centroavante. Eu andava e não deixava eu jogar. A torcida ficava irritada, mandava o Palhinha ir para o banheiro para ver se eu ia atrás. Aí, tudo isso, entendeu? E aí você vê, fala, pô, legal. São coisas que você guarda que talvez o pessoal que está aí fora não fala, mas você também tem que obedecer o treinador que está lá. Enfim, ele está lá, é o teu comandante. Se ele pedir para você marcar e você não atacar, você tem que marcar e não vai atacar. E graças a Deus eu consegui jogar. Eu tenho uma historinha rapidinho que vai contar aí. Nós jogamos na Portuguesa, estava jogando, era o falecido Belangeiro, o treinador. E nós jogamos em Ribeirão Preto contra o Botafogo e ganhamos 2-1. Depois nós jogamos contra o Noroeste aqui, acho que, eu não sei se empatamos aqui com o Noroeste. Aí no jogo seguinte, o Belangeiro me tirou do time. Contra o Guarani, nós íamos jogar contra o Guarani e o Belangeiro me tirou do time. Só que antes dele me tirar, o De Rossi, que é vereador aí, jogava com a gente. O De Rossi chegou e falou, Gilson, o Belangeiro vai te tirar do time. Eu falei, me tirar por quê, pô? Nós ganhamos o jogo lá em Ribeirão Preto, aqui empatamos, pô. Vai me tirar por quê? Aí ele falou, olha, ele vai te tirar. Aí eu falei, se ele me tirar, eu vou perguntar para ele por quê. E não dá, não pode fazer isso, né? Enfim, claro. Aí, concentração, aí pré-eleição, antes, né? Aí ele deu a escalação, deu o banco que eu ia ficar e tal. Aí eu cheguei para ele, peça a palavra, seu Belangeiro. Pois não, Gilson, o que você quer falar? Quero perguntar para o senhor por que o senhor está me tirando do time. Nossa, tá nessa dura logo. Na frente de todo mundo ali, né? Aí é chato, né? Depois eu me arrependi, mas aí eu já tinha falado. Época, né? Aí ele falou, eu podia falar, não sei o quê, mas não vou te falar nada. Aí tá bom. E o goleiro da Portuguesa era o Williams, que tinha jogado comigo no Santos. Que aparecendo. Aí a Portuguesa fez 1-0 tal, e o jogo duro, aqui era em Eurico Mursa. E o William gritava de lá, seu Belangeiro, põe o Gilson, seu Belangeiro, põe o Gilson. Ele não me colocou, não. Lógico. Depois do Orgulhoso, né? Orgulhoso. Aí eu fiquei na minha, né? Falei, o cara vai me... Aí no jogo seguinte, nós jogávamos contra o Palmeiras em Eurico Mursa. E tinha o Rosemiro, lateral direito, não sei se você lembra, era um franzininho, mas o cara corria, rapaz. E atacava, aqueles que atacavam, corria, ia, vinha. Aí veio o De Rossi para mim. Eu estou lá no treino, veio o De Rossi, Gilson. Ó, o seu Belangeiro vai te chamar porque analisaram o único cara que tem aí que pode perfil acompanhar. Para encarar ele. Para encarar o Rosemiro, acompanhar o Rosemiro é você. Aguenta correr, ele vai. Falei, De Rossi, eu sou profissional, sou funcionário do clube. Se ele me chamar, eu vou, pô, não tem problema. E realmente ele veio e me chamou. E eu entrei e nós empatamos 0-0 contra o Palmeiras aqui. Olha só, é isso aí. Legal. Gilson, cara, eu não tenho palavras para te agradecer, tá? Mas vamos marcar outra? Vamos. Deixa as suas considerações finais aí para a galera. Eu agradeço aí a oportunidade que vocês me deram, doutor Marcelo, o Reca. Aí estou aqui, gostei.
Estou Legal. feliz aqui de estar participando com vocês, que são dois amigos antigos do Guarujá, né? O doutor Marcelo foi vereador comigo também, o Reca também trabalhou com a gente lá na Câmara, né? Isso aí. E eu fico feliz e foi um prazer enorme vir aqui. Isso aí. E a hora que vocês me convidar, eu estou pronto É isso aí, Gilson. para Pô, que a gente eu possa falar mais um pouco do futebol. Com certeza. Reco. Marcelo, mais uma vez, agradecer o Gilson aí. Sabe que eu tenho um carinho muito grande por você e pela sua família Salgado, né? Salgado, Um isso beijo aí. para Dona Ieda, pro seu Guga, pro Toninho. Toninho, um grande querido, amigo. isso. Um beijo para todos que estão assistindo a gente aí. Um prazer revê-lo, viu, Gilson? Isso aí. Bom, eu que tenho que agradecer de coração você ter vindo. Você sabe o carinho que eu tenho por você, a amizade, o respeito que eu sempre tive, né? E como sempre você me tratou de uma forma ímpar. Por toda a sua família, não posso esquecer, tá? A Tieda, o Toninho, o Guga, enfim, né? O Reco lembrou bem, tá? Reco, meu irmão, obrigado mais uma vez, tá? Tamo aí. Gilson, o convite está feito, você vai voltar com certeza. Com o maior prazer. Um prazer vai ser nosso. Um abraço a todos, queria agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, tá? E dizer até semana que vem mais um programa Opinião com o Dr. Marcelo Gaspar. Beijão grande para todos.